Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos preparar para a tarefa de aprendizado, de estudo, da noite, preparando o nosso ambiente, aonde estamos, preparando a nossa mente, a nossa casa mental, para que possamos estar ligados aos nossos benfeitores e que a nossa tarefa possa envolver a todos, que todos possam, se sentir amparados e sair daqui com as bênçãos, com a orientação, com as energias positivas, para que continuemos vivendo em nossas vidas sempre agradecidos a Deus, porque o nosso Pai Celestial conhece as nossas necessidades e nos ajuda a vencê-las aqui na Terra, através do aprendizado, da paciência, da compreensão, conseguimos vencer. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, sentir a presença de Jesus, o nosso irmão, junto a nós, não estamos sozinhos. Vamos sentir também a presença dos nossos benfeitores amigos, que estão conosco, estão realizando toda a tarefa desta noite, sempre da nossa casa, sobre a direção desses corações bondosos. Agradecidos a Jesus por aqui estarmos, mentalizemos os nossos lares, aqueles que ficaram em casa, que não puderam estar conosco neste recinto, encarnados, e os desencarnados que convivem conosco, que todos possam receber a visita de Jesus nesse momento, através dos nossos pensamentos que deverão adentrar aos nossos lares, pedindo a Jesus que nos ajude a todos a buscar a paz e o equilíbrio junto a todos aqueles que convivemos aqui na Terra. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Estude Viva, uma lição bastante importante que traz o título para todos nós, Através das reencarnações. Porque muitas vezes a gente não compreende as situações porque não aceita, Achamos que estamos aqui na Terra pela primeira vez. E através das reencarnações, a gente vai compreendendo por que a gente está doente, por que a nossa situação está dessa forma ou outra. Cada um de nós poderá estar refletindo. E nos diz aqui também, os espíritos aqui que também fizeram com Chico Xavier, Emmanuel, esse livro, nós podemos aqui perceber lições muito importantes para todos nós. Aí ele diz assim: fora melhor que não existissem na Terra pedintes, mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Então, o Espírito está nos trazendo que seria melhor aqui na Terra, não existisse aqui na Terra mendigos, pedintes, que precisassem, nessa expectativa de ganhar o agasalho e o pão. Mas aí, ele vem nos orientar. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta, que ainda acalenta privações e necessidades, examinemo-nos a nós mesmos. Quando nos inclinamos para a ambição desvairada. E verificaremos que a penúria, através da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Então, a gente não gostaria que tivesse pedinte, a gente sente todos os irmãos, mas seria tão bom que ninguém precisasse, estar pedindo, implorando um pedaço de pão, um alimento, uma roupa, mas através das reencarnações, a gente vê que aqui o nosso planeta ainda comporta, isso tudo. E nós vamos ver
que muitas vezes a gente hoje passa por necessidade porque fomos excessivamente, né, apaixonados por ganhar, comprar, ter, possuir. Então, nós viemos agora com o ensinamento de corrigirmos os excessos que tivemos em outra encarnação. Aí ele continua dizendo: fora melhor não víssemos mutilados, enfermos, suplicando alívio e remédio. Seria melhor, né? Que a gente já tivesse nessa vivência de paz, sem ter mutilação do corpo, sem ter mutilação muitas vezes mental, e enfermos suplicando alívio e remédio. Se é compreensivo lastimar as condições da estância física, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastros de animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que sem as dores do corpo, através das reencarnações, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. Veja bem, a gente reclama, né, quando ou assim se apieda, quando ou nós ou outros irmãos nossos estão assim diante de nós, mutilados, enfermos, pedindo remédio, pedindo ajuda a Deus, a todos que querem ajudar, né? Mas ele fala para a gente analisar, porque quantos sofrimentos, né? Quantos quadros de sofrimento são criados por nós, pela nossa ainda ação animalizada, bruta, né? De tratar o nosso corpo físico. E aí nós vamos ver que conservamos no próprio ser o reconhecer no próprio ser e reconhecemos que sem as dores do corpo, muitas vezes, né, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma, aprender. Porque a gente fica doente, porque eu estou com o corpo enfermo. Se não tivesse a dor, a gente ia viver tranquilamente, né, sem se preocupar. Fora melhor não enxergássemos crianças infelizes, seria melhor, suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. Sempre que a gente encontra irmãos nossos na infância, né, crianças, precisando de ajuda no lar, a gente então, na via pública, para que a gente não precisasse, né, sentir essa piedade por um irmão, seria melhor, né, fora melhor. Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos no ódio e a aversão, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do sepulcro. Então veja bem, né? Muitas vezes a gente passa na infância por essa dificuldade, mas vamos verificar em nós, porque poderemos vir também com essas doenças, essas enfermidades, né? Porque basta que a gente possa ver em nós quantas vezes a gente leva conosco, através da morte do corpo físico, para o sepulcro, que nos transforma pela dor, pela morte, em espíritos vingativos e obsessores. E agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos. Através das reencarnações, entregamo-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutra época, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo da comiseração maternal, que nos alimpe e conserve o organismo indefeso, venhamos, por fim,
aprender que a eterna sabedoria nos ergueu para o amor imperecível na vida triunfante. Então, por que a gente vem muitas vezes com essa dificuldade, né? Mas a nossa mãe, maternalmente, ela nos trata com carinho, nos ajuda na higiene. Tudo isso tem o significado e aprendemos com as reencarnações, né? E muitas vezes nós vemos que a gente é tão nervoso, tão bruto, tão animalizado ainda, que levamos conosco esses sentimentos, né, animalescos de ódio para o túmulo, depois da morte, né? E aí, através das reencarnações, a gente volta pequenino, ajudado pelo pai, pela mãe, a família, para que a gente possa aprender com a eterna sabedoria que nos ergueu para o amor imperecível na vida triunfante. Então, tudo que existe, não vamos, né, assim, meu Deus, porque isso não é necessário. Vamos apenas compreender, estudar e aprender. Porque nós vemos certas situações aqui ainda na Terra. Aí ele continua dizendo, terra bendita, terra que tantas vezes malsinamos, nos dias do infortúnio ou nos momentos de ignorância. Nós te agradecemos as dores e as aflições que nos oferece. Olha como a gente tem que, né, ver o planeta Terra, ver a nossa oportunidade no corpo físico aqui na Terra, com essas bênçãos, terra bendita, que nos acolheu, que nos acolhe. Né? Quantas vezes voltamos à vida espiritual, quantas vezes já voltamos ao corpo físico, muitas reencarnações as nossas, né? Nos diz Chico Xavier, me parece que no livro Obreiro, Os Mensageiros, está lá escrito que nós, depois que adquirimos a razão, temos 42.000 anos que a gente conseguiu a razão, o discernimento, o que é bom, o que é ruim. Imaginemos que a gente já viveu os 3 reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, até adquirirmos a razão. Então, é uma caminhada grande, veja bem, né? Agradecemos as dores e as aflições que nos oferece, por espólio de nossos próprios erros, não é erro de Deus, e também não é porque os nossos benfeitores não nos ajudam, é os nossos próprios erros que nos trazemos essas enfermidades, essas dificuldades quando criança, muitas vezes abandonada na rua, né? Por quê? Porque a gente tem compromisso, a gente se complicou, a gente não viveu as leis de Deus. Então, veja bem, nossos próprios erros, e rogamos a Deus, nos fortaleça os propósitos de reajustes e aperfeiçoamento, para que um dia possamos retribuir-te, a Terra, né, o planeta Terra, retribuir-te, de algum modo, os benefícios que nos tens prodigalizados por milênios e milênios. Veja bem, milênios e milênios nós já vivemos aqui na Terra, através das reencarnações. Aí ele vai dizer da nossa conduta também, que é muito importante. Aqui o tema, né, que ele nos traz é para a gente reconhecer a tarefa nossa como médiuns, mediunidade e psicoterapia, né? Então, tudo junto. Aí ele nos diz assim, os médiuns, como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico, serão sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Daí a indicação de exercitarem alguns princípios de psicoterapia e relação humana. Veja bem, olha o compromisso nosso, todos somos médiuns, né? E nós temos o dever de ajudar as pessoas.
conversar com as pessoas, ajudar a aliviar a mente das pessoas, né? A mudar de rumo, a pensar diferente, né? Dentro da doutrina espírita. Ele diz assim: a intensa vida moderna na Terra generalizou a carência de roteiros, planos, programas e observações para as criaturas deprimidas, tímidas, sépticas, recalcadas e frustradas em geral. Então, nós tivemos grande prejuízo, né? Porque a vida moderna nossa nós acabamos deixando, né, de cuidar do nosso espírito. E ele continua dizendo: com você que inicia o esforço na tarefa mediúnica, seja pelo passe, pela psicografia, pela psicofonia ou nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem a manifestação das entidades amigas no auxílio a terceiros, pelo conselho simples e natural. Veja bem, não é complicado, né? Basta que o médium se dedique, ele recebe inspiração, todos nós recebemos, possamos estar aliviando dor e sofrimento de muitos irmãos. Paciência, perseverança no bem devem estar conjugados constantemente em sua presença e expressão. Paciência e perseverança devem estar conjugados junto, dentro de nós, né, constantemente. E nas expressões com que a gente se dirige aos nossos irmãos também. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que te abre a você. Aquela pessoa que vem conversar com a gente. Que a gente mantenha sempre, né, ouvir a pessoa, buscar inspiração, para que a gente possa ajudar aquele coração que se abre, que fala das suas dificuldades para você. Predisponha-se com todos os recursos de seu corpo mental, a simpatia pelos irmãos que lhe pedem a opinião, sem mostrar-se superior. Olha que beleza, né? Cultive invariável atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução aos problemas do interlocutor, que seja ele quem for. Envie esforços para que a criatura exponha os pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, para que a gente possa, né, ter esforço, buscar naquela pessoa que está conversando conosco calmamente, para que ela possa expor a sua emoção, o motivo dela estar aqui, o motivo dela vir buscar ajuda na casa espírita com as pessoas, né? A fim de que você possa ajudá-la através de mais ampla visão dos fatos. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem confia a você mesmo com reprovações inarticuladas. Às vezes a gente nem fala, né? Os gestos da gente não ajudam o outro. Restrinja as indagações ao assunto e momentos absolutamente necessários. Pesquise os postulados básicos do Espiritismo, argumentando com as ocorrências em exame sob o crivo do discernimento espírita e exaltando a responsabilidade pessoal ante a existência eterna, que a gente possa ouvir e baseado no espiritismo, na doutrina espírita, né,
que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho, que a gente possa passar pelo crivo do discernimento espírita, para que a gente possa possibilitar e conversar com a pessoa, dizendo a ela da sua responsabilidade de estar encarnada, de filhos de Deus aqui na Terra. E nós temos compromissos muito graves, né? Conosco mesmo, porque já erramos muito. Então, quando conversarmos com uma pessoa, sempre lembrar que todos nós temos grandes responsabilidades de estarmos aqui encarnados, porque a nossa existência, ela não termina com o corpo físico. Sempre que possa, indique um núcleo de serviço espiritual compatível com as afinidades e necessidades das pessoas que comparece e em busca de concurso fraterno. Então, que a gente ampare, indique orientações, dê orientação de trabalho em todos os campos, quando uma pessoa nos procura numa casa religiosa. Resguarde em segredo aquilo que não deva ser revelado, mantendo discrição e respeito para com todos os nossos irmãos em experiência. Jamais force resoluções taxativas, nesse ou naquele sentido, mas exponha os vários caminhos possíveis, com as suas consequências prováveis e deixe que o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhe convenha. Então, devemos expor, né? Falar das responsabilidades de sermos médios, porque todos somos, não tem como fugir da responsabilidade de viver aqui na Terra, como filho de Deus, né? E ele que possa decidir como convém para ele, a tarefa que ele deverá fazer. Sustente equilíbrio, entendimento, bondade em suas manifestações, para que a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho. Temos que adquirir, né? Equilíbrio, manter o nosso equilíbrio, termos o entendimento da doutrina, né? Termos bondade para a gente manifestar, né? Com autoridade moral e espiritual, favorecendo o trabalho, ajudando. Leia constantemente para melhorar seus processos de análise da alma e suas técnicas de expor as soluções mais justas, conforme o seu modo de entender. Sobretudo, saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro. Veja bem, quanto socorro temos aqui na Terra, né? É inimaginável as possibilidades de socorro de que encarnado, confiantes no alto e consciente de seus recursos íntimos, quando ligado aos bons espíritos que nos entendem a inspiração e o amparo da vida superior. Então, vamos, né, imaginar como, não temos nem condições de imaginar quanto socorro recebemos. Nós que já temos consciência, que já estudamos a doutrina espírita, né? Quanto socorro, quando queremos ajudar, quantos socorros temos dos nossos benfeitores, né? Basta que a gente possa ter essa conduta que é indicada aqui, e essa conduta é para todos nós, que a gente possa sempre fazer o melhor, manter o nosso equilíbrio, ter o entendimento, a bondade e manifestar, né, com autoridade moral, porque senão, se nós não tivermos equilíbrio com o problema do outro, nós vamos também desequilibrar. Então, nós temos que manter o nosso equilíbrio, o nosso entendimento que já temos, a bondade, para que com a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho de ajudar, né, de entendimento. Então, vamos a uma lição do livro Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. Ele vai falar sobre as encarnações, também vai nos ajudar no entendimento. A lição 108, reencarnações. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atire-o para longe de ti.
melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, de que, tendo 2 mãos, 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Quem está dizendo é Jesus. Mateus, quem anotou, capítulo 18, versículo 8. Então, é aquilo que nós estudamos. Admiramos quando vemos um irmão, né, com problema físico, sem uma perna, sem um braço, sem a visão, a mente descontrolada. Mas as reencarnações vêm para nos ajudar nos reajustes, né? Não que Deus colocou para um com a determinado doença e outro não, deficiência e outro não. Não somos filhos privilegiados de Deus. Ele tem privilégio por todos, mas através das encarnações nós vamos vencendo, vamos aprendendo, vamos nos educando, né? A gente não quer mais passar por dificuldade física, né? Desequilíbrio físico, nós vamos corrigir o que fazemos, como fazemos, porque tudo o que fizermos vai estar no quadro da nossa vida eternamente. Então, Emmanuel nos diz: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de um belo e sábio princípio. Belo e sábio princípio. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva, que ele diz, né? Mateus diz, é melhor a gente vir sem braço, porque usamos mal no outro, vamos usar de novo, né? Temos até a história com Chico Xavier, de uma senhora que o filho já não tinha os 2 braços e adoeceu, e foi ao médico, o médico disse para ela, vamos ter que tirar as 2 pernas dele. Aí, meu Deus, o menino já não tem os 2 braços, ficar sem as 2 pernas, né? Ela falou, vou no Chico, eu vou saber por quê, se tem jeito, se pode, se não pode, né? Aí o Chico olhou, falou com ela e disse, né, que Emmanuel estava falando para ela que ela seguisse o médico. Aí ela falou, meu Deus, aí ela ficou assustada demais, né? Aí Emmanuel disse, através do Chico, para ela, que ele ia suicidar novamente, se ele tivesse as pernas ainda. Tinha suicidado 9 vezes. Imaginemos, né? Porque a gente precisa passar de dor para aprender as lições. E o que nos traz Jesus aqui, né? É melhor a gente vir sem o membro físico, né? E sermos mais vitoriosos na nossa encarnação. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio das leis. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividades espirituais edificantes. Na época, né, em que Jesus veio dizer que é melhor se você não ter o braço, a perna, a mão, naquele tempo era uma sociedade quase que estagnada. E nós crescemos muito pouco ainda, né? Poucos de nós já estamos conhecendo a responsabilidade de viver aqui na Terra. Então, de alma endurecida e coração paralítico, a expressão melhor é entrar na vida, abre aspas, melhor é entrar na vida, fecha aspas, representa solução fundamental. Acaso não eram ouvintes pessoas humanas? Ele pergunta, né? Faz uma pergunta, e acaso não eram pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua. Não era que não seriam os humanos, ele estava falando para nós, os humanos, mas ele se referia porque nós vamos continuar vivos como espírito, e temos o acerto, temos as corrigendas, estragamos o nosso corpo, vamos ter que voltar, equilibrar esse corpo de novo, que a gente estragou, porque recebemos de Deus um corpo perfeito, e a gente, no decorrer da vida, a gente destrói com nervosismo, a impaciência, a incompreensão, né?
vamos trazendo enfermidades para nós mesmos. Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, né? Dentro do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de sua palavra, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhante prova para período de refazimento e regeneração, indispensável à felicidade por vindoura. E o pedido é nosso, não é Deus, Ele só permite, né, que a gente venha. Mas o pedido é do Espírito, que Ele sente que Ele vai falir de novo, se Ele vir totalmente perfeito, né? Aí pedimos a falta dos braços, das pernas, para a gente mudar a nossa vida. Aí ele termina dizendo assim: quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição. Porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 modos. Se a gente não decidir, não, eu vou lutar, eu vou buscar me renovar, de acordo com os ensinamentos de Jesus, aí a gente é compelido a buscar de 1000 modos, com aleijome, com problema mental, né, com a falta do nosso corpo perfeito. Nós não escapamos das leis de Deus, a lei do progresso. Temos que progredir, né? Então, veja bem, enquanto a gente não dispor em viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão, igualmente como o fogo material que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Veja bem, tudo está nas nossas mãos. Queremos um corpo perfeito, uma mente perfeita, tudo em nós perfeito. Trabalhemos, cuidemos de nós, porque nós temos o dia que nós vamos ver o que fizemos, o que destruímos no nosso corpo, e nós vamos ter que reajustar, né? E a reencarnação é a lei de Deus através da misericórdia dele, que vem nos ajudar a vir muitas vezes sem os nossos órgãos, mas recuperar o nosso espírito. E se a gente não decidir buscar e viver com Jesus, como ele nos ensina, a providência, quer dizer, a natureza nos trará tantas variedades de experiências, aí a gente sofre mais, a gente padece mais. É o que a gente vê aqui no planeta Terra, como estudamos. Crianças abandonadas, sem o lar, né? Tão pequenos, mas Deus nos deu o pai e a mãe. Mas o que fizemos do nosso pai e da nossa mãe? E agora a gente teve que vir, né, sem essa oportunidade. Ele que nos ajuda a alimentar, a fazer a higiene física desde pequeno. E a gente poderia não viver mais essa situação. Não poderíamos estar aqui na Terra sem ver irmãos nossos pedintes, mendigos, como diz, buscando um alimento, buscando uma roupa, né? Mas a gente não cuidou. A gente foi excessivo em tudo que Deus, o nosso Pai, nos permitiu. Agora nós temos que corrigir. Vamos lutar para vencer essas dificuldades, porque Jesus e Deus, o nosso Pai, não nos quer ver sofrer. Ele quer que sejamos felizes, busquemos viver com o Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos seguir Jesus, custe o que custarmos, vamos renunciar a nós mesmos, ao nosso prazer, ao nosso gosto, mas vamos buscar humildade, serenidade, verdade, para a gente viver em companhia de todos, em paz.
Que Jesus nos abençoe e nos ajude a renovar a nossa vida. Que assim seja.